Olá, na aula de hoje eu vou falar sobre o sistema locomotor. Começando com os vertebrados todos possuem coluna vertebral, ossos em geral, eles possuem também crânio e esses ossos eles servem como arcabouço para que eles possam se locomover. Também para proteção, vocês vão ver mais em frente. Eles pertencem aos os tetrápodes, que possuem os membros, para se locomover em ambiente terrestre. No caso de peixes, eles possuem nadadeira. Também existe a nadadeira nos tetrápodes, há uma evolução em que alguns tetrápodes voltam a possuir nadadeiras, como aqui no caso dos cetáceos. Os anfíbios, eles possuem uma parte da vida deles, eles vivem em ambiente aquático, então eles possuem nadadeiras. Quando eles se tornam adultos, eles já possuem os membros dos tetrápodes. Sistema esquelético é constituído de ossos e cartilagens, além dos ligamentos e tendões. O esquelético é responsável por sustentar e dar forma ao corpo. Ele também protege os órgãos internos e atua em conjunto com o sistema muscular. Ele interage juntamente com o sistema muscular e articular para permitir o movimento. Outras funções são a produção de células sanguíneas na medula óssea, armazenamento de sais e minerais, como cálcio. O osso é uma estrutura viva, muito resistente e dinâmica, pois tem a capacidade de se regenerar quando sofre fratura. Tipos de ossos, vocês podem perceber que há vários tipos de ossos. Dando destaque aqui os ossos longos, que vocês vão ver que é o húmero do braço, fêmur da coxa e a coluna vertebral. São, por exemplo, de longos ossos no qual está a medula óssea. Os ossos do crânio e da face. Temos osso frontal, osso parietal, occipital, temporal, o osso esfenoide, asa maior, temos o osso nasal, o osso lacrimal, o osso maxila, na maxila, e o osso da mandíbula, que é mais inferior, e esse é maior. Tem o osso zigomático, o osso nasal, vocês podem perceber que falta uma parte aqui do nariz, porque o restante é preenchido com cartilagem. O osso da face mais na dianteira, a gente pode perceber, temos os palatinos, temos ossos lacrimais, temos ossos zigomáticos, os nasais, a maxila novamente e a mandíbula. Temos também a concha nasal inferior, temos a lâmina do etimoide e o vômer. Bicos e bicos córneos são estruturas ósseas resistentes que auxiliam aves e tartarugas, os testudines em gerais, a se alimentar. Eles não possuem dente, eles possuem os bicos. O osso oide é o ponto de apoio para os músculos da língua e do pescoço. Os ossos da orelha, representado pela bigorna, estribo, martelo, que auxilia a entrada de som para ser encaminhado para os tímpanos. Qual você pode perceber, temos nervos vestibulares, nervos cópio, onde é encaminhado o som. Temos ossos das vértebras, constituídos por 24 vértebras independentes e 9 que estão fundidas. Temos as cervicais. Temos os cervicais, aqui do pescoço,
São 7 vértebras do pescoço, sendo que a primeira atlas e a segunda é áxias, favorece o movimento do crânio. Já as torácicas ou dorsais são 12 e articulam com as costelas. Aqui com as costelas. Temos também as lombares, que são 5 vértebras, são as maiores e as que suportam mais peso, carrega todo esse peso. Temos o sacro, 5 vértebras, são chamadas sacrais, que são separadas no nascimento e fundem-se mais tarde formando um só osso. É importante ponto de apoio para a cintura escapular. Caixa torácica, ela serve para proteção dos órgãos, como por exemplo o pulmão, o coração. São 12 pares de costelas ligadas umas às outras pelos músculos intercostais. São ossos chatos, encurvados, que se movimentam durante a respiração. Por causa da caixa torácica, movimentação por causa do pulmão. As costelas são ligadas às vértebras torácicas na sua parte posterior. As 7 primeiros pares de costelas são chamadas de verdadeiras, elas se ligam com o externo. Essas 7 primeiras se ligam aqui com o externo. E as 3 seguintes, que são as falsas, se ligam com... Elas se ligam entre si. E 2 últimos pares são flutuantes, que não se ligam que nem um osso. O externo é um osso plano, que se liga às costelas por meio da cartilagem. Tá? Então, aqui é a cartilagem que faz a ligação entre as costelas verdadeiras, e as costelas verdadeiras estão ligadas com a cartilagem, que chega até ao externo. As costelas de serpentes, elas têm uma adaptação para que possa se alimentar. Elas podem abrir essas costelas, não tem aquela cartilagem que une as costelas, então quando ela está se alimentando, essas costelas se abrem para que o alimento possa ir direto para o estômago. A cintura escapular, que é entre as costas e o ombro. Temos as clavículas, o externo, acima do... Temos externo, temos clavículas e temos as escápulas. A coluna vertebral. A coluna vertebral, ela tem a função de proteger a medula óssea, que faz parte do sistema nervoso central. Os ossos do membro superior. Ossos da mão são 27, divididos em carpos, são 8, os metacarpos são 5 e falanges 14. A gente possui braço húmero e o antebraço, a urna e o rádio. A cintura pélvica é a união dos ossos ilíacos e do sacro. A união dos ossos ilíacos, o sacro e o cóccix. Nas mulheres é mais largos, vocês podem ver o grau, são mais largos, mais profundos e com uma cavidade maior. Vocês podem ver o grau da cavidade. Essa formação que permite as aberturas da pelvis no momento do parto para a passagem do bebê. Ossos dos membros inferiores. Temos o fêmur, é o osso mais longo do corpo. Ossos longos. Tem a cabeça arredondada para encaixar Tem a cabeça arredondada para se encaixar na pelve.
A patela é o osso sesamoide articulado com o fêmur. A tíbia suporta quase todo o peso da parte inferior do corpo. E a fíbula é o osso mais fraco, ligado com a tíbia. E ajuda a mover o pé. Tá ligado aqui com o pé. Ossos do pé são um total de 26 ossos, dividido em tarsos 7, metatarsos 5 e falanges 14. As estruturas internas dos ossos longos. Então, temos os ossos longos. Ele é composto pela medula vermelha e a medula amarela. A medula óssea amarela, aquela que está presente a medula amarela, onde está presente os adipócitos, onde é armazenada a gordura, e a medula vermelha está presente os vasos sanguíneos. Eles são os ossos esponjosos, tem uma parte que é esponjosa, são ocos. A medula óssea, que é a medula vermelha, ela produz as células sanguíneas, tá? Massas, plaquetas, neutrófilos, total, todas os linfócitos. Linfócitos e neutrófilos são os leucócitos em geral. Produz as células sanguíneas, por isso quando alguém está fazendo tratamento de câncer, leucemia, é retirado direto a medula óssea, para que possa ser diretamente desses ossos longos, para doação para quem estiver fazendo tratamento de câncer. Porque quem tem leucemia, ela não produz mais as células da corrente sanguínea. Temos a reparação das fraturas. A osteoporose é a condição em que o osso sofre desmineralização, perdendo cálcio para o sangue. A osteoporose já é uma doença, mas se você corre uma fratura, normalmente é um processo que vai cicatrizar mais rápido. Na superfície do local em que ocorre a fratura é formada com um coágulo. Esse coágulo de sangue morrem as células da matriz e a matriz óssea é então destruída. Então cicatriza e é remodelado, então. A ossificação. O processo de formação óssea se inicia por volta dos primeiros 6 meses da vida e termina no início da vida adulta. Então, a gente nasce assim como os peixes cartilaginosos, quando é bebê, a gente tem as 6 primeiras semanas, as 6 primeiras semanas de vida, a gente tem os ossos cartilagem, hialina, o centro de ossificação primária, tá? Bem ao centro. Então, a deterioração da matriz da cartilagem, formando então os ossos esponjosos, os vasos sanguíneos, se desenvolvendo então os vasos sanguíneos, a cavidade medular nesses ossos longos, aqui é um exemplo de ossos longos, ocorre então a ossificação, acaba então perdendo a matriz de cartilagem. Cuidados com os ossos e as articulações. Visto de lado, a coluna vertebral possui curvas normais, porém pode ocorrer desvios que devem ser diagnosticados e tratados pelo médico. Temos a coluna normal, a segunda podemos ver que há uma curvatura aqui na cervical, chamamos de hipercifose. Já quando ocorre uma curvatura na lombar exagerada, chamamos de hiperlordose. Há também a escoliose, um desvio lateral. Articulação de artrose. Temos sinartrose, articulação fibrosa. Imóvel,
ela não se movimenta, que está presente no crânio, nos dentes, na maxila. Temos a anfiartrose, que é a articulação cartilaginosa semimóvel, tá? Ela é semimóvel, ela se movimenta um pouquinho. O exemplo são os ossos do quadril e da vértebra, a coluna vertebral. E temos a diartrose, que é a articulação sinovial móvel. Os exemplos são articulações do corpo que estão no ombro, no joelho, no cotovelo. São articulações flexíveis, caracterizadas pela presença de bolsas sinoviais, que contém um líquido sinovial ou sinóvia que evita o desgaste ocasionado pelo atrito. Tá? Então, os ossos eles são duros, eles são calcificados, então há esse atrito. Então, é necessário a articulação sinovial para que ela tenha um líquido sinovial, né, nas bolsas sinoviais, que diminui, então, o desgaste e o atrito entre os ossos. Elas são localizadas entre a pele e os ossos. Classificação das articulações. Articulações sinoviais, a gente pode ver aqui nas mãos, nos dedos, entre os dedos, temos entre a mandíbula, temos entre o ombro. Vocês podem ver que são todos os ossos de artrose, que tem muita articulação, então se está sempre se articulando, é necessário esse líquido sinovial para não ter um desgaste desses ossos. Temos também a articulação do joelho, articulação do crânio, da face, suturas, temos sutura escamosa, fibrose confose, temos a sutura denteada e a sutura plana. Perda da cartilagem. Então, se ocorre a perda da cartilagem, que a gente tem um exemplo dos ossos do joelho, a cartilagem no joelho, temos a presença aqui do menisco, tem um espaço articular normal e a cartilagem articular. Quando há problemas de perda da cartilagem, a redução do espaço articular, os ossos acabam se atritando. Ocorrem então esses esporões ósseos, acaba ocasionando em dor e desgaste dessas cartilagens. Articulação mandibular, vamos ver aqui quando você está com a mandíbula fechada, tem a cápsula articular, aqui tem um disco articular, tubérculo articular, mandíbula fechada, a mandíbula levemente aberta e a mandíbula amplamente aberta, combinações de ações de pivô e deslizamento. As articulações da coluna vertebral, temos aqui a vértebra, temos o disco, passando no meio dele os nervos espinhal, temos os músculos e ligamentos que controlam o movimento, né, que ele é semimóvel, e o nervo que sai da coluna. Temos aqui também temos sínfise, tanto na coluna vertebral quanto aqui na pelve. Articulação da cintura pélvica. A gente tem a presença da articulação quadril. Temos também a sínfise púbica, ligando ao ílico. Articulações dos membros superiores, uma presença da cartilagem articular, a cápsula articular, que liga o rádio, a una ao húmero. Articulações dos membros inferiores, podemos ver aqui que temos então a cartilagem que ajuda a não desgastar os ossos, temos o que liga a tíbia, a fíbula ao fêmur, o osso da coxa, e temos o ligamento patelar. Esse ligamento patelar vai ligar ao músculo da coxa, aos ossos.
articulação sinovial, que podemos ver a articulação articular, para não ajudar a não desgastar os ossos. Temos a membrana sinovial cobrindo os ossos, e na cavidade articular contém aquele líquido sinovial que vai ajudar melhor a não desgastar os ossos. Temos a classificação das articulações sinoviais, são os movimentos permitidos, temos a flexão e extensão, o deslizamento, temos a rotação, adubação, abdução e adução, e a circundação. São as partes mais articulares, são o ombro e o braço, principalmente o ombro. Articulações do ombro, temos aqui articulação, temos a bursa subacromial, temos a articulação acromioclavicular, temos a presença do tendão manguito, rotação, que liga ao músculo, temos o tendão do bíceps, que liga ao bíceps, labrum, a cartilagem. Articulação das mãos. Está presente também o líquido sinovial, a cartilagem. Você estrala os dedos, vocês podem ouvir um barulhinho que é a movimentação do líquido sinovial. As articulações da mão, flexão, neutro, extensão, desvio radial, que é aquele osso que liga ao polegar. Temos a articulação neutra e o desvio ulnar. Vamos ficar por aqui, a primeira parte de sistema locomotor. Espero que vocês tenham gostado e aguardem a próxima aula. Ficando por aqui e até mais. Tchau, tchau.